Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Pessoal, nós estamos mais uma vez por um fio de uma terceira guerra mundial. Eu digo mais uma vez porque nós tivemos vários momentos em que isso se aproximou de acontecer durante a administração Biden. E agora, após derrotado na eleição, não exatamente ele, mas a administração dele como um todo, ele, nos últimos momentos, no apagar das luzes do governo, autorizou a Ucrânia a disparar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Acontece que havia já um aviso prévio do próprio Putin, dizendo que se isso fosse realizado, isso poderia começar a Terceira Guerra, porque a Rússia responderia com armamento nuclear. Se o Biden fez isso, ele fez totalmente consciente, e quando eu falo Biden, vocês entendam como administração Biden, porque nós não sabemos se ele ainda tem o juízo perfeito dele, todos discutiram já esse assunto a respeito da sanidade dele ou não, se isso é fingimento, se é uma maneira de escapar de responsabilidade, se é... Enfim, seja como for, existe uma equipe por trás dele, né? E aí, de repente, nesse final de semana, né, todos terminaram a semana de um jeito e o final de semana inicia essa semana de outra maneira, porque em uma reversão repentina da política dos Estados Unidos até o momento, Joe Biden autorizou então a Ucrânia a atacar com mísseis americanos de longo alcance dentro do território russo. Porque o que vinha acontecendo até então? Eles estavam lutando ali naquele território conflagrado, que era um território no sul do leste, sudeste da Ucrânia, e até aí tudo bem, lutando ali dentro, só que, inclusive a Ucrânia também chegou a adentrar parte do território russo, mas não tinha atacado o coração da Rússia, né? Quer dizer, as grandes cidades, e um míssil de longo alcance pode alcançar qualquer grande cidade russa. A notícia foi inicialmente relatada pelo The New York Times, que atribuiu a história a autoridades americanas não identificadas. De acordo com uma das fontes, o movimento visa, pelo menos em parte, dissuadir a Coreia do Norte de enviar tropas adicionais para a Ucrânia para ajudar na invasão russa. O alívio das restrições permitirá que o sistema de mísseis táticos do exército seja usado em algumas situações limitadas no interior da Rússia. Eu até comentei ontem no Telegram, lá do canal Revelar, que isso colocaria o Trump em duas situações, o Trump e o Putin, né? Porque se o Biden autorizou a atacar, e o Zelensky, que o pessoal chama aí de lumpa-lumpa da Ucrânia, né? E o Zelensky executa essa ordem, o Putin tem duas opções. Ou ele responde de forma nuclear, como havia prometido, e aí dá o pretexto para que os Estados Unidos ataquem com força. E aí, quando o Trump chega no poder, ele praticamente estará obrigado a dar continuidade à guerra iniciada, porque, nesse caso, imagino eu que a Rússia atiraria mísseis nucleares até contra os próprios Estados Unidos, não só aí na Ucrânia, talvez cidades europeias. Ou Putin não responde e aguarda o Trump chegar ao poder, mas faltam 60 dias, então você imagine aguentar 60 dias de ataques contínuos em grandes cidades russas, isso não vai acontecer, sem revidar, né? Então a equipe Biden colocou o mundo aí mais uma vez à beira de uma guerra nuclear mundial, e tudo agora está nas mãos do lumpa-lumpa da Ucrânia. O que será que ele vai decidir, né? Será que ele ataca ou não? O presidente Putin disse, que tal escalada seria considerado um ato de guerra. Se essa decisão for tomada, significará nada menos que a participação direta dos países da OTAN, dos Estados Unidos e dos países europeus na guerra da Ucrânia. Então por quê? Porque não é a Ucrânia só que está atacando, ela está atacando, mas usando mísseis de longo alcance americanos. Então ele vai considerar que é um ataque da OTAN. Então ele pode atacar tanto os Estados Unidos quanto países europeus. Então vai sobrar até para a Alemanha, no caso, enfim, para todos os países ali da OTAN, né? E o Donald Trump Jr., afirmou que o governo Biden está tentando causar a Terceira Guerra Mundial antes da posse de Trump.
Não era exatamente aquilo que eu falava para vocês, né? Que se ele ganhasse, se ele perdesse, se eles perdessem, né? Eles, a equipe, eles fariam isso. Não é exatamente o que eu falava para vocês? E se a Kamala ganhasse, talvez quem iniciasse o ataque seria o próprio Putin, porque ele sabia que então a guerra seria inevitável. O que será que vai acontecer? Pessoal, nós temos 60 dias para sabermos se o fim de tudo acontecerá agora, se uma terceira guerra mundial vai se desenrolar agora e isso seria pior do que a pandemia, ou se não. E mais uma vez, vindo das mesmas mãos, porque o problema do flagelo de 2020 em diante também veio pelas mãos dessa equipe do Biden. Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente eleito, afirmou que o governo Biden está tentando causar a terceira guerra mundial antes que Trump tome posse, ajudando a Ucrânia. Lembram quando a gente dizia também que Trump tinha manifestado que a vontade dele era só evitar o fim do mundo, só isso. E as pessoas não acreditam, elas levam na brincadeira e as coisas vão acontecendo, a gente vem alertando, vem colocando aqui. Não que alguém possa fazer alguma coisa, não é isso também. Mas é para pelo menos estar preparado, né? Porque muitos acabam sendo pegos de surpresa e aí os planos que têm acabam sendo interrompidos pela metade, as pessoas acabam se prejudicando, não estando conscientes do que está acontecendo, né? Então, Trump Jr., né, reagiu dizendo isso por conta de, no domingo, Biden ter autorizado os militares ucranianos a começar a usar mísseis de longo alcance feitos pelos Estados Unidos para atingir alvos dentro da Rússia. No passado, a administração hesitou em dar autorização, porque isso poderia escalar o conflito com a Rússia. Os militares ucranianos terão permissão para usar o sistema de mísseis táticos do exército contra tropas russas na região de Kursk. As armas têm um alcance de aproximadamente 190 milhas e carregam uma grande radiação de explosão, quer dizer, é um espaço grande de destruição onde elas atingem, né? Trump Jr. respondeu à notícia alegando que o complexo militar industrial está tentando minar Trump antes que ele tome posse, intensificando o conflito com a Rússia. Por quê? Porque quando Trump estava no poder, por que aconteceu a pandemia justamente naquela época, jogando os Estados Unidos no caos, né? Sendo que Trump estava recuperando a economia dos Estados Unidos? O globalismo não quer os Estados Unidos forte, não quer. Eles querem usar os Estados Unidos para implantar o globalismo. O que é o globalismo? É um governo único mundial. Enquanto que os Estados Unidos forem fortes e soberanos, não é possível implantar um governo único mundial. Enquanto houver uma nação sequer livre na Terra, não será possível um governo único mundial. E aí, qual outra nação que pode se dizer eu sou livre? Cuba? Vocês acham que seria difícil para um governo mundial? Se é que Cuba fosse contra, ela não seria. Mas se ela fosse contra, depende também nas mãos de quem estivesse, né? Como é que ela ia se opor? Quais meios ela teria de ação? A Rússia, talvez. Mas se eles usarem um poder para destruir o outro, né, e destroem com isso os dois, quem é que vai resistir? A Alemanha? Né, nas mãos de quem é que está a Alemanha hoje? Os países árabes? Né? Então, será que é tudo uma grande coincidência? O complexo industrial militar parece querer ter certeza de que a Terceira Guerra Mundial começará antes que meu pai tenha a chance de criar paz e salvar vidas, escreveu Trump Jr. aos seus seguidores em uma postagem de domingo no X. Ele acrescentou: preciso garantir esses trilhões de dólares que se dane a vida, imbecis. Não é só dinheiro, não é só que eles querem garantir os trilhões de dólares. Por que ele está falando em trilhões de dólares? Porque quando uma guerra dessas começa, quanto dinheiro vai girar nas mãos do complexo industrial militar? Mas não é só isso, existe uma agenda, né? Trump Jr. estaria desempenhando um papel fundamental na equipe de transição de seu pai, que reúne os controversos indicados para o gabinete de Trump. Parece que já tem a possibilidade de alguns generais serem levados à corte marcial nos Estados Unidos por conta do abandono atabalhoado
dos Estados Unidos no Afeganistão, né, da saída deles de lá. Se isso, né, se um míssil desse de longo alcance for disparado, será que isso também não dá o direito de investigação e corte marcial militar? Pessoal, mais uma vez, isso não é brincadeira, parece, né, porque as pessoas parece às vezes que ouvem essas coisas só para mero entretenimento. Mais uma vez, parece que nós estamos aí à beira de uma terceira guerra mundial. E dessa vez nós temos um prazo. E esse prazo é o início do governo Trump. Esse é o vídeo de hoje. Espalhem essa notícia para que mais pessoas tenham consciência do que está acontecendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.